Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Versão Feminina. Na nossa primeira temporada, a gente começou os episódios falando sobre relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos entre casais. Falamos, acho que foram 6 episódios falando sobre isso. E agora a gente está mudando um pouquinho o foco para já dar uma pista do que vem na próxima temporada do podcast. E nesse episódio a gente vai falar sobre maternidade atípica. Eu sou a Natália Simonetti e, como sempre, o nosso podcast trazendo sempre a mulher como tema central, como foco da nossa conversa e trazendo sempre também o ponto de vista da psicologia com a nossa psicóloga. Olá, eu sou Shirley Almeida, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, porque além, né, de ser uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito querida, que é uma amiga já de muito tempo, uma colega de profissão, que é a Viviane Reis. Bem-vinda, Vivi, bem-vinda ao podcast. Obrigada, Natália, pelo convite. Então, assim, antes da gente entrar no assunto principal, conta pra galera que está assistindo quem é a Vivi. Quem é a Vivi? Já estou chamando de Vivi, né? Aqui. Quem é a Viviane? Oi, Shirley, prazer te conhecer também. Prazer. Então, quem é a Vivi, né? É uma pergunta que tem um divisor de águas aí no meio, né? A Vivi sempre se entendeu como atriz, como produtora, como uma mulher ativa. E hoje a Vivi, ela é a mãe atípica. Ela, após o nascimento da Haná, eu me vi voltada 100% para essa maternidade que tem esse rótulo de atípico, porque foge dos padrões do desenvolvimento comum de toda criança. Então, hoje a Vivi, ela se reúne todas essas todas as profissões que eu vim exercendo, tudo que eu vim aprendendo no decorrer aí da minha trajetória, eu tô investindo e tô focando no desenvolvimento da Haná, que é a minha filha. Comentei com você antes, eu tinha visto no seu Instagram um post muito interessante, que você falava de todas as suas formações e experiências, como se tudo tivesse te preparado para ser mãe da Haná. E fala um pouquinho para a gente, assim, todas essas suas formações e experiências, até para a gente te conhecer melhor mesmo. Sim. A Haná, uma criança, hoje a minha filha, tem 4 anos e ela tem paralisia cerebral. Então, durante esses 4 anos, eu tenho vivido em foco para reabilitá-la, para que ela tenha autonomia e independência numa vida futura. E esse ano eu parei para pensar sobre tudo que a vida foi me trazendo de experiências. Então, a minha primeira formação, quando eu termino ali o 3º colegial, eu fui fazer biomedicina. Fui fazer mais por um alívio dos meus pais, porque eu já era atriz, eu já produzia na cidade de Ribeirão Preto, onde eu morava. E eu falei para minha mãe, eu quero ser atriz, quero seguir a carreira artística. Minha mãe falou, não, desespero dela. Desespero. Faça biomedicina, porque se não der certo, você tem para onde recorrer. E eu me formei biomédica, me formei como atriz, como produtora, fiz pós-graduação em direção teatral também. E nesse meio tempo, eu também, durante o ensino médio, fiz magistério, também sem saber que eu iria um dia precisar. Apaixonada por música, acabei me formando pianista também, isso há 30 anos atrás, como um hobby. E vida que segue, de Ribeirão Preto eu fui para São Paulo, lá dei início à minha vida artística, de São Paulo vim para o Rio de Janeiro, dei início à minha vida artística, foi onde conheci Natália, trabalhamos juntas. E aí, há 4 anos atrás, a Haná nasceu. E a Haná nasceu e com ela toda essa demanda que trouxe, né, pra gente, porque a gente tem ali uma criança que demanda uma atenção e demanda de estímulo 24 horas por dia.
E aí, esse ano, eu falei, meu Deus, eu acho que Deus me reuniu nessas minhas formações, começou a me preparar para poder olhar para a Haná primeiro com tranquilidade, porque hoje eu olho para trás e eu falo, tudo que eu quis fazer na minha carreira artística, eu fiz. Eu atuei, eu produzi, eu fiz as peças que eu desejei, atuei no cinema, publicidade, TV, teatro, e produzindo, botando projeto, na pré-produção, prestação de contas, assim, eu fiz todas as etapas da produção artística, e eu falei, hoje eu me sinto assim, aliviada em abrir mão dessa Vivi, que para mim era Vivi, porque também tem um lugar de identidade, que a gente... Peraí, tem a criança, tem... Mas e cadê a Vivi? A Vivi, né, ela tem que existir, ela tem que pulsar também. Então, foi muito tranquilo para mim abrir mão dessa Viviane e descobrir uma nova Viviane. Foi quando esse ano eu falei, eu preciso ressignificar tudo isso de uma maneira que faça sentido também para mim, no sentido de preciso ajudar minha filha, preciso ajudar muito mais pessoas, né? Porque a gente, quando tem uma criança com deficiência, essa criança ela tem que estar inserida no mundo, e o mundo precisa saber que todo mundo é diferente. Sim. E que a gente tem que absorver essa diversidade. Então, aí, esse ano eu decidi que eu iria ligar todos os pontos. Aí eu falei, tá, fiz esse magistério, para que esse magistério vai me servir? Eu falei, minha filha, eu quero alfabetizá-la. A gente sabe da dificuldade. Vou fazer pedagogia. Então, com o meu magistério, me levou à minha segunda graduação, que eu me formo o ano que vem, como pedagoga. Aí eu falei, e esse piano, que eu adoro música e tenho essa formação, estou fazendo a minha pós-graduação em musicoterapia. Minha filha adora música, tem um certo atraso na fala, e nas aulas de música, ela fala, ela canta. Ela incrível, né? É incrível como a música acessa áreas do cérebro que a fala não acessa. Eu não sei se você chegou a conhecer a história do Saulo Locas, né, Locas? Eu não me lembro o sobrenome dele, que mas também acho que tinha sim. ele também era não verbal, e numa aula de música Falou. canta, ele é cantor lírico hoje, ele é um autista, E cego e é um cantor lírico. Então, Espetacular, cheio de os prêmios. cheio de prêmios, Então, só pra gente corrigir essa parte, ele é um cantor lírico cheio de prêmios nessa área. Que ótimo. Então, a música é incrível, né? A neurociência já está aí para provar, né? Que acessa áreas do cérebro que só a música é capaz de acionar e relacionar com a emoção e trazer isso tudo à tona. Então, eu falei, vou fazer minha pós-graduação em musicoterapia para ajudar a Haná, para ela também se desenvolver na parte da fala. E eu falei, vou começar a divulgar, vou começar a falar, mostrar o meu cotidiano, porque durante os primeiros 2 anos de vida dela, eu praticamente abandonei rede social, vida social. Eu vivia na clínica minha casa clínica, clínica casa. Então, é uma cobrança muito grande em cima da gente. Até você se entender nesse papel, né? Entender, e você escuta assim, você precisa estimular a neuroplasticidade, tem que ser até 2 anos, porque se ela não sentar até 2 anos, ela não anda. Se ela não sustentar a coluna, é uma pressão tão grande. Tá, o que eu tenho que fazer então? Aí você faz. E vocês, o que aconteceu primeiro na minha maternidade, eu vesti a camisa. Então vamos, o que eu tenho que fazer? E eu falei, vou fazer. Então eu me sentia muito cobrada nesse sentido. E aí esse ano foi isso. Esse ano eu falei, eu vou ligar esses pontos, vou divulgar, quero que outras mães se inspirem, se vejam que tem como ser feliz na maternidade atípica, porque a gente tem uma visão pelo menos é a visão que a maioria tem, que somos ou coitadas, a tadinha, é triste, não sorri. Tem um lado assim, porque só quem vive o dia a dia, claro, é desgastante, é estressante, assim, é um caos, é uma realidade que só quem vive sabe o que é, ninguém consegue mensurar. Mas a felicidade, a prazer, a esperança, sabe? Você considera esse o seu melhor papel? Com certeza. Com certeza, não tenho dúvidas. Eu acho assim que é o meu propósito, sabe? O meu propósito de levar a luz. Meu nome já é Vivi, que é vida, né? Eu sou solar. Eu saí de São Paulo para o Rio por conta do clima. Eu adoro o Rio de Janeiro por conta do clima. Então, assim, hoje ver
E é muito gratificante ver os avanços na Haná, aquele estímulo, aquilo que você tá investindo, que está surtindo efeito. No lugar de se entregar, você de aceitar um percebeu diagnóstico. lutar, enfrentar, né? Porque, infelizmente, quando te dão um diagnóstico, já te dão uma sentença. Isso. Eles já falam como se... onde não há esperança. E eu aceitei o diagnóstico e falei, o que eu tenho que fazer? E fui atrás. Eu não aceitei aquilo como uma sentença, porque eu tenho muita fé. Eu acredito em Deus e acredito que Deus pode mudar. Sim. E mudar no que eu falo, não é porque eu não aceito. Mudar por qualidade de vida. Porque o ser humano, ela é uma criança que nasceu para ser feliz. Claro. Ela não pediu para nascer desse jeito, sabe? Então, eu preciso olhar para ela como uma criança. E estimular como uma criança dentro do lúdico da brincadeira. Sim. Aí o teatro veio, porque eu brinco com ela de historinha, eu brinco de faz de conta, eu uso as técnicas dos jogos de improvisação no contexto com ela. E eu achei tão legal, Vivi, quando eu comecei a ver você voltando para a rede social, porque era isso, né? Quando a Haná nasceu, a Vivi realmente sumiu. E eu ficava, às vezes eu mandava mensagem para ela, Vivi, tem um trabalho aqui, porque ela é muito boa produtora. É uma das melhores com quem eu já trabalhei, de verdade. E eu falava assim, ai meu Deus, a Vivi tá fora do mercado e tal. E aí quando eu vi você voltando e usando toda a sua experiência em todas essas áreas para se comunicar com outras pessoas, e não somente mães atípicas, mas comigo, por exemplo, que não sou mãe e nem mãe atípica, mas que me sensibilizo pelo tema e curto, fico ali assistindo os avanços da Haná e tal. Então é muito legal ver o trabalho que você está fazendo. E não só, eu acho que por uma questão social mesmo desse trabalho, mas aí puxando, né, para o que a gente também fala muito nesse podcast, de ver você, a mulher Vivi, antes ainda da mãe da Haná, né, a mulher Viviane, ali, né, como uma pessoa, como uma profissional, como uma mulher, compartilhando suas experiências e dessa forma tão solar, como você fala, É como né? se tivesse passado, né, Viviane, pelo que você estava falando, por aquele momento do casulo, né? Nesses 2 primeiros anos, foi uma introspecção para depois vir o renascimento de uma nova Viviane. Porque até para entender Sim. tudo aquilo, estudar o tempo hoje, é um tempo assim, hoje você fala, Vivi, o que é mais precioso para você depois da Haná? É o tempo. Eu não tenho tempo, parece que o tempo passa e eu não consigo fazer, eu quero fazer um monte de coisa e aí, hora de buscar na escola, hora de levar para terapia, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo. Então, há um tempo do entendimento, há um tempo muito grande do estudo sobre o que é essa deficiência, o que isso causa, o que deixa de sequela, quais são os manejos que precisam ser feitos, as terapias, o que eu tenho que buscar, porque tudo é no tempo certo. Não adianta a gente falar de reabilitação se eu for reabilitar ela quando ela tiver 10 anos. Isso, porque existem as podas neurais e a gente sabe disso, né? E é essencial. A primeira infância, a gente ofertar a maior quantidade de estímulos possíveis nessa primeira infância. Além de neuropsicóloga, eu também sou reabilitadora, sou especializada em reabilitação neuropsicológica e entendo muito a necessidade que a gente tem de estimular, independente de ser atípico. A gente precisa estimular o nosso filho a todo momento. E o quanto mais você estimular, o estimular não é levá-lo à exaustão, tirar dele aquilo que ele tem de melhor. Sim. E aquilo que ele tem dificuldade, tentar trabalhar e habilitar de várias formas, lúdica principalmente. Isso. É na brincadeira que a criança vai aprender. Agradável, né? Por exemplo, a Haná, hoje, se você me perguntar onde está a maior sequela dela, é na mãozinha direita. Graças a Deus, a Haná, ela conseguiu uma marcha através da utilização das órteses, ela consegue caminhar, consegue subir e descer rampas, ela ainda não consegue subir e descer escada sozinha. Então, hoje, o nosso trabalho funcional na fisioterapia se dá da gente tentar fazer com que ela suba e desça escada sozinha, além do fortalecimento muscular, além de uma correção postural, porque a paralisia cerebral, uma das
das características do tipo de paralisia que ela tem é a espasticidade, que é a rigidez em determinados músculos. A mesma do João, né? Então, esses Do João músculos, eles vão Gabriel. se retraindo, então é onde a criança pode ocasionar deformidades. Então, existem tanto intervenções ortopédicas e fisioterápicas que tem prazo, que tem que ser feito numa determinada idade, porque depois é só cirúrgico. Então, por exemplo, eu fiz na Haná a aplicação da toxina botulínica para relaxar Sim. o músculo, para ela Sim. poder ganhar função. A gente faz a vigilância do quadril dela, porque as crianças que não andam e não ficam em pé no tempo certo, o encaixe do fêmur no acetábulo não se dá da forma correta. Então, elas precisam, muitas vezes, esse encaixe sai, é o que a gente chama de luxação, aí só cirúrgico. Então, a gente faz um acompanhamento de 6 em 6 meses para saber se o encaixe está correto, porque quanto mais essa criança fica em pé, descarrega peso nas pernas, mais o fêmur vai encaixando no acetábulo. Então, é muita coisa que a gente tem que dar conta e que envolve a reabilitação. Sim. A reabilitação cognitiva, a reabilitação da fala, linguagem, não só motora. Então, é muita coisa. Fora vacina regular, fora um monte de coisa. E é muito legal ver você falando, porque assim, você virou uma especialista. Negócio. Você virou assim, e imagina o nível de dedicação. E como que é a sua rede de apoio? Porque tem que ter. Você falou que você é do interior de São Paulo, então sua família mora no Rio. Não, minha família é toda do interior de São Paulo. Morávamos eu, o Yachar e ela. Somos só nós três. Éramos nós três até um mês e meio, o Yachar nos deixou. E nós nos apoiávamos um no outro. Então, a gente era muito divididinho as coisas lá em casa, o que um fazia, o que o outro fazia, e era dedicação 100%. Por isso que quando a gente soube do diagnóstico da Haná, a gente não conseguiu voltar para trabalhar, porque não dá para delegar essa função para uma babá, não dá para delegar essa função numa clínica, botar ela e deixar na mão dos terapeutas. A gente está em sala de terapia desde os 3 meses de vida dela, dentro da sala mesmo, da fisio, da fono, da TO. É necessário, é um direito, necessário. inclusive. Hoje... A mãe está dentro da sala junto com a criança. E eu lembro, a primeira vez que eu fui na fisioterapia, ela falou assim, olha, mãezinha, eles chamam a gente de mãezinha, de nada adianta 50 minutos aqui se vocês não replicarem em casa. Eu peguei isso como uma religião. A gente saía da clínica, a gente ficava no corredor da clínica estimulando ela, ia para casa e estimulava ela. Então, assim, a gente viveu muito intensamente e lendo e estudando muito sobre reabilitação. Então, a nossa rede de apoio eram só nós 3, Natália. Não tínhamos rede de apoio, nunca tivemos rede de apoio. Nos afastamos muito dos nossos amigos, porque os nossos amigos são do meio artístico, são do meio do nosso trabalho. Uma vez que a gente não está trabalhando, a gente se cruza menos. E tanta cobrança também com um bebezinho já é difícil. Então, assim, houve um afastamento da nossa vida social. É uma reformulação, redirecionamento, né? E ela precisava dessa nossa atenção. E agora, com a partida dele, a minha mãe ficou comigo aqui alguns dias. Ele partiu, nós estávamos no meio de um tratamento com a Haná, que eu acho muito importante falar sobre esse tratamento, porque é um tratamento novo, é um tratamento sério, e é um tratamento que muitos médicos desacreditam a gente, que é a terapia celular, com células-tronco. Sim. Quando a Haná fez 2 anos e meio, eu comecei porque sempre foi assim, a partir de 2 anos ela pode fazer ecoterapia, que é a terapia em cima do cavalo, então vamos fazer. A partir de 2 anos ela já pode se beneficiar com a aplicação da toxina botulínica, vamos fazer. A partir de 2 anos, a partir de 6 meses já pode fazer a fisioaquática, vamos fazer fisioaquática. Então, eu sempre fui assim com ela. A partir de 2 anos já pode fazer neuromodulação transcraniana, vamos fazer neuromodulação. E eu já tinha, como biomédica, estudando células-tronco, isso há 30 anos atrás, comecei a buscar sobre esse tratamento. E aí, na época, ela estava com 2 anos e meio, encontrei uma empresa que fazia o tratamento, mas eu queria conhecer uma mãe, para conversar com essa mãe, para ver quais são os benefícios desse tratamento. E na ocasião, eu não encontrei ninguém.
Os médicos e a equipe terapêutica da Haná me deram um banho de água fria. Isso não existe. Você vai acreditar que estão injetando alguma coisa na sua filha? Vai que não adiantar é. nada. Não vai adiantar nada. O tratamento é esse. Você acha que se adiantaria tal pessoa? Olha, é isso que a gente escuta. E eu nunca peguei a experiência do outro para mim. Isso na minha vida, nunca peguei. Até porque vai muito também do tipo de investimento que esses profissionais vão mantendo, né? Se atualizando ao longo do tempo. Porque muita coisa nova vem e você precisa estudar, pelo menos para dizer, não quero por causa disso, disso e disso. Ou, nossa, a inovação está chegando e eu preciso me adaptar. Preciso me adaptar. E foi o que aconteceu. Aí, na ocasião, acho que eu consegui um e-mail de uma mãe que tinha feito essa terapia, que é fora do Brasil, e mandei esse e-mail para ela. E nunca obtive resposta. Com esse banho frio da equipe toda, nunca mais voltei a pensar nisso. Esse ano, abril desse ano, quando abri minha caixa de mensagem, estava lá o e-mail. Oi, Viviane, me desculpe, faz 1 ano que você me mandou esse e-mail. Esse e-mail, na verdade, é uma chave Pix, não é nem o meu. Eu nem uso como e-mail. Eu tive a curiosidade de abrir. O seu é o único e-mail que tem aqui. E eu tô te respondendo. Se você ainda quiser conversar comigo, esse é meu zap. Liguei para ela na hora. Conversei com ela, ela me falou, olha, meu filho, e começou a me falar dos benefícios. E eu falei, você tem mais mães para eu conversar? Passou mais 3. No dia seguinte, liguei para essas mães. Fiz, sim. Tomei a decisão em abril, falei, vou levar minha filha para fazer esse tratamento no Paraguai, que foi em julho. Então, quando o Iachá partiu, fazia 4 dias que a gente tinha chego dessa primeira etapa. São 3 etapas que a gente tem que voltar. Eu vi na sua rede social, vocês no avião, voltando então, com ela. Então, com isso, a minha mãe estava junto. Aí, com isso, a minha mãe veio. Porque quando ele partiu, minha mãe estava aqui. Então, eu ainda estou vivendo todo esse processo, que é muito recente. Então, estou tentando construir essa rede de apoio. Então, só para finalizar a rede de apoio, quando você me perguntou, então, eu ainda preciso decidir se eu vou permanecer aqui no Rio ou se eu vou para Ribeirão Preto, porque lá é onde eu tenho rede de apoio, mas, ao mesmo tempo, eu preciso sentir onde eu vivi, vou estar bem, porque já está sendo muito difícil a mudança, e mudar de cidade, o novo, acho que vai ser sem pensar, sem deixar as coisas se acomodarem, acho que vai ser pior. Então, eu estou dando tempo ao tempo, e aí criei essa rede de apoio, aí agora eu estou com uma menina que está me ajudando na parte da manhã, indo comigo nas terapias, toda essa parte da manhã, à tarde ela está na escola, eu estou em casa fazendo as coisas, e eu quero sentir se a Vivi dá conta de ficar aqui, se a Vivi precisa de mais alguma coisa, se a Vivi vai para Ribeirão, ficar perto da família dela, porque é o que tem que ser feito. Mas eu tô me respeitando muito, sabe? Nesse sentido de sentir na pele. Não dou conta de ficar no Rio. Agora, levanta acampamento. A parte dessa rede de apoio necessária que você tem, você se sente incluída? Você encontra apoio social de uma forma geral? Olha, é delicado. Vamos, porque são vários os contextos sociais. Então, vamos se dizer assim. Que é incluída, me sinto incluída, mas preciso fazer algumas ressalvas. Sinto os olhares, sinto alguns comentários, sinto, por exemplo, quando eu fui procurar escola para Haná, uma grande dificuldade em encontrar escolas que tenham esse olhar e que vejam que a criança realmente precisa ter um suporte ali na sala. E só um comentário, é muito desanimador, por um lado, porque há 20 anos atrás eu fazia um espetáculo de teatro que era sobre inclusão e tinha um esquete sobre a dificuldade de se matricular. Um pai chegava tentando matricular a filha com deficiência na escola e a escola colocava 1000 barreiras para não aceitar aquela criança. Isso foi eu tinha 19 anos de idade. Então, assim, ainda existe, apesar de ser um direito constitucional, Ainda existe, Natália. Né? Eu tive muita dificuldade. Eu matriculei a Haná com 3 anos na escola, no Maternal 2, porque ela ainda não andava. Eu queria garantir, pelo menos, que ela tivesse um pouquinho mais de locomoção, porque ela responde muito bem às terapias. Então, eu queria que ela tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de domínio. Por quê? Porque eu fazia terapia nela manhã e tarde. Ela indo para a escola, eu passei as terapias para de manhã e ela iria para a escola à tarde. Eu falei, se eu não garantir que ela tenha
que ela esteja caminhando um pouquinho mais segura, eu tinha medo dela regredir. Então, por isso que eu coloquei ela na escola só com 3 anos de idade. Porque a gente precisa dessa interação com o outro, ela precisaria desenvolver essas habilidades sociais, que ficou defasado justamente porque foi onde a gente se isolou do mundo. Sim. E é importante dizer que ela está numa escola regular, Ela né? está numa escola regular, ela frequenta, mas a busca foi sim, eu escutei assim, chegar na secretaria, conversar e escutar da diretora, eu não vou nem te mostrar a escola, porque a gente não vai pegar. Escutei, me mostrava a escola, depois falava, mas por que você quer uma auxiliar só com a sua filha? O que eu vou dizer para os outros pais? Eu falo, não sou eu que quero, é lei, minha filha tem um laudo. Então, assim, então me prova, sabe, coisas assim, e eu levando minha filha de andador para conhecer a escola, então, assim, é só olhar para a criança. Então, sim, há essa má vontade, a escola se faz de, não sei do que você está falando. Não, aqui não tem ninguém, nenhuma criança com deficiência, nunca apareceu. E às vezes vem um discurso discriminatório, disfarçado de cuidado. Mas olha, essa escola não vai ser boa para sua filha. É isso aí, é isso porque mesmo. Aqui a gente não tem o preparo. E, na verdade, é uma falta de interesse. De vontade, de acreditar na criança. Isso deve ser muito comum, né, Vivi? Assim, esse discurso discriminatório, disfarçado de, que coisa. Tanto que eu tenho muitas reuniões na escola, graças a Deus, a escola que eu coloquei, a Haná, ela tem uma auxiliar que a própria escola fornece, auxiliar, onde a gente tem acesso a essa auxiliar. Eu consigo marcar reuniões, se eu quiser, todo mês. Eu converso muito com a professora e com a equipe. E um dos procedimentos que eu pedi em reunião e que fui acatado foi que não adaptassem material para a Haná. Por quê? O que ela não desse conta na escola, que eles me mandassem, que eu faria em casa com ela. E que se eu percebesse que se ela não estava dando conta em casa, eu iria pedir para adaptar aquele material. Por quê? Eu acredito que, primeiro, a criança ela precisa ser ofertado tudo que está sendo ofertado por coleguinha, porque senão ela vai se perceber diferente. Se ela não estiver dando conta, eu acho que é muito mais saudável conversar com ela, estimular em casa e mostrar, você não tem que conseguir, mas você tem que tentar. Até porque, assim como ela não está dando conta, outras crianças também não estão dando conta. E não tem diagnóstico nenhum. Então, isso a escola é muito parceira. Não pode ser uma inclusão exclusiva, né? Seleciona, bota todos aqueles que têm dificuldades aqui numa sala. E aqui são os que dão conta do que eu acho que é esperar. Como a Nath mesmo estava falando, com aquela falsa justificativa de que, porque aqui vai ficar mais fácil dar atenção, o suporte que precisa, e você acaba excluindo a criança do convívio social, ou seja, é como se não tivesse... Qual o nome dessa escola, você pode falar? Posso. Hoje ela está no Marista, que é perto de casa. Bacana. Essa escola eu consigo ter todo um acesso, um diálogo, que eu acho que é muito importante, e eles nos escutam. E eles entendem, lá tem muitas crianças com deficiência. E eu acho importante também pontuar, assim, que a importância da criança com deficiência estar numa escola regular não é só para a criança com deficiência, é para todas as crianças. Porque o convívio de crianças com e sem deficiência é o que estimula a nossa compreensão do que é diversidade humana. Porque a diversidade humana é isso. Algumas pessoas ouvem, outras não, umas enxergam, outras não, umas andam, outras não. Então, é bom para quem não tem deficiência também conviver com quem tem deficiência. Porque só assim a gente vai conseguir derrubar um pouco do capacitismo, que é achar que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade. Porque a pessoa primeiro está enxergando a deficiência. E está errado. Tem que enxergar a pessoa primeiro. A deficiência é uma característica, assim como eu tenho, você tem, é qualquer uma outra característica. Então, é interessante porque ela estando incluída nesse contexto, junto com as crianças, ela está na sociedade. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você consegue, em meio a toda essa movimentação com a Haná, encontrar algum tempo para você? Muito, muito pouco. Mas eu tento priorizar, assim, falo, Vivi, eu amo atividade física. Adoro. Desde quando ela nasceu, eu não faço mais. Então, assim, eu falo, não, pelo menos, se eu conseguir fazer no sábado. Eu estava indo fazer no sábado, já estava legal. E foi o que eu te disse. Eu tentei buscar dentro das minhas habilidades, trazer para eu sentir prazer
e cuidar dela ao mesmo tempo. Então, hoje, por exemplo, esse trabalho que eu faço no Instagram, uma live que eu faço, eu me realizo. Isso. Um bate-papo, eu me realizo. Participar de um encontro de mães Até porque é um atípicas. momento para você falar um pouco de você e passar um pouco de tudo isso que você tem, de todo esse conteúdo que você acabou, esses 2 anos que você fez esse pós-doutorado. Quase. Muito bom. Esse pós-doutorado que você fez, né? Nesse seu melhor papel em ser mãe, dividir com as outras pessoas que estão lá do outro lado, talvez começando essa jornada e recebendo todas essas negativas que os próprios profissionais que não estão tão atualizados passam para outra pessoa, porque eles entregam para você uma sentença. Inclusive, foi por isso que eu fui me especializar em reabilitação neuropsicológica, porque estava ruim para mim dar o laudo e passar o diagnóstico. Parecia que eu estava dando uma sentença. Só que, independente do que você esteja dando para aquele pai, você pode dar toda a esperança e possibilidade de... Principalmente a neuroplasticidade. É bacana ver você aqui falando sobre isso, porque é uma coisa muito pouco falada, né? E parece que está longe lá da outra pessoa. E é uma coisa que você pode fazer dentro da sua casa, se você entender como se faz bem feito ali fora. É isso aí, é isso aí. E o que é bacana é porque agora, nesse exato momento, tem uma mãe passando por que eu passei há 4 anos atrás. Isso. E aí, o que a gente mais quer, o que eu mais queria era encontrar pessoas, adolescentes, adultos que tivessem paralisia cerebral para conversar com eles. Como é que você se sente? Como é que foi o seu tratamento dos seus pais com você? Como que foi você na escola? Eu tinha muita vontade de conhecer pessoas. Então, assim, a gente fica nessa busca. Será que a minha filha vai ser igual? Será que a minha... É muito... Olha, engraçado, eu me lembrei de um... Agora eu não vou me lembrar o nome dele. Até hoje, mas há muitos anos, eu trabalho com uma ONG chamada Escola de Gente, que é uma ONG que atua na defesa de direitos das pessoas com deficiência. E lá eu pude participar de muitos eventos. E eu conheci um rapaz que era de Fortaleza, que acho que até os 18 anos ele viveu numa rede. Ele ficava deitado numa rede. Porque a família, né, com uma situação muito grave de vulnerabilidade social, não tinha nenhuma condição de oferecer e nem conhecimento de oferecer qualquer terapia, mas eu não vou me lembrar, porque tem muitos anos isso, ele começou a se desenvolver e ele virou um militante. Eu vou procurar o nome dele e depois eu vou, de repente na edição, a gente coloca aqui para vocês saberem e vou te mandar. Tá. Ele é um militante hoje da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ele vai para Brasília, ele senta na plenária, ele fala. Assim, é incrível o desenvolvimento dele. Ele hoje é uma pessoa adulta e incrível. Assim, conheci várias pessoas com paralisia cerebral, militantes da área da pessoa com pessoas que deficiência. estudaram, que fizeram faculdade. Então, assim, porque a gente... É o que traçam pra gente aquilo, né? Que ela vai ser eternamente dependente. Agora, tem uma coisa, falando nisso, eu me lembrei. Eu, antes de saber o que era paralisia cerebral, eu achava, até por conta da dificuldade física e motora da pessoa, que tinha uma questão também cognitiva. E, pelo menos nos casos que eu conheci, a cognição da pessoa não era afetada. Pode ter, Natália. Existem 5 níveis de paralisia cerebral. Nível 1, 2, 3, 4, 5. O nível 1 é aquela criança que você quase não percebe a deficiência. Você vai perceber, por exemplo, a hora que vai correr com um amiguinho, aí você percebe uma perninha que está andando mais atrasado, você quase não percebe. A segundo tipo de paralisia tipo 2, é aquela criança que precisa de auxílio para subir e descer a escada. Então, ela consegue andar, se locomover, mas na hora que vai subir a escada, precisa de auxílio, segurar num corrimão na mão de uma pessoa. O tipo 3 é aquela criança que usa algum equipamento para se locomover, por exemplo, um andador, é aquela criança que está mais assim. Nível 4, a criança que faz uso de cadeira de roda, mas consegue tocar a sua cadeira de roda. Nível 5, a criança que está na cadeira de roda, mas que precisa ser conduzida. Esses 5 níveis. E se vai pegar a parte cognitiva ou não, depende da área da lesão cerebral. Isso. Então, se se a lesão está só numa área motora, temos as sequelas motoras. Se pegou a área da linguagem, da fala, no caso da Haná,
Temos também um A atraso Haná de teve fala. hipóxia, não foi? Teve por uma isso. hipoxisquemia, sofreu asfixia durante o parto. Isso. Nasceu desacordada, foi entubada, teve crise convulsiva, enfim. A Haná a gente descobriu com 3 meses de idade, através da ressonância magnética, que veio lá na ressonância magnética, sequela de hipoxisquemia durante o nascimento. E aí a gente já começou toda essa reabilitação, já dei entrada na rede Sara, na rede particular, e aí a gente comecei essa minha vida, E aí, dependendo Haná. da área onde a isquemia atingiu, é onde vai né? ficar a sequela. vai ser. Aí umas podem ser da fala, Isso. a outra motora. Existe a reabilitação, ela pode acontecer e ir ajudando a aprimorar. Aquela não está se falando necessariamente de cura, de perfeição, até Porque não é doença. Paralisia cerebral é uma Isso. condição, não é uma doença. Exatamente. Por exemplo, a paralisia da Haná acometeu os 4 membros, os 2 braços e as 2 pernas. Existem áreas da lesão do cérebro que pega só o lado direito, aí a sequela vai ficar no lado esquerdo, ou pega só o lado esquerdo, vai ficar no lado direito, ou pega só um membro, aí existe também. O da Haná pegou 4, os 4 membros, ela é mais acometida do lado direito, porém ela consegue ter uma função do lado esquerdo. Então, por exemplo, pegar as coisas, ela é canhota, ela escreve com a mão esquerda. Hoje, a maior sequela dela está na mãozinha direita. Esse movimento de bíceps, É em de cima flexão, disso ela não que a faz. reabilitação Trabalha, acontece. entendeu? Ela pega aquela parte que está prejudicada e tenta dar o melhor, né, do potencial daquela área e a parte Para que as tá- conexões vizinhas assumam o Isso. papel daquela área que está Isso. E aquela parte que Inclusive- está preservada, ela se reformular. Né? No caso dela, Inclusive, escreveu ó, com a esquerda. vocês não estão vendo, mas a Haná tá aqui no estúdio, de vez em quando dá para ouvir alguma coisa. Ela tá correndo de um lado para o outro, ela tá brincando, ela tá explorando. Então, de vez em quando, se rolar um barulhinho, é a Haná brincando aqui no estúdio. É ela. Aí é isso, gente. A Vivi se reformulou dessa maneira. Hoje a Vivi também é palestrante, no sentido de passar essa experiência. E Chegou a me Natália, arrepiar agora, a gente Vivi. trabalhou muito nas contrapartidas sociais, nos nossos projetos, não é? Muito. E muito louco quando eu olho para trás, né? Que eu ficava responsável pelas contrapartidas e eu nunca imaginei que a minha filha, né, fosse ali fazer parte dessa contrapartida. É muito, muito engraçado. Quem sabe a minha palestra vira aí uma contrapartida dos com nossos certeza. projetos? Não, você pode fazer um projeto, já deu ideia de vários projetos. E Vou Vivi, fazer uma assim, palestra para esse povo no final da peça. olha aí, maravilhoso. Os pais das amigas da Haná na escola, né, falam muito, me perguntam muito, Vivi, como que eu devo me comportar com a Haná? Como eu posso fazer isso? Ela bebe, ela posso dar uma pipoca? Tem também como, né, como se comportar, como o que fazer. Eu falo, gente, ela é uma criança, do jeito que você trata seu filho, pode tratar ela. Maravilhoso. E Vivi, assim, quando você pensa no futuro, daqui, sei lá, 10, 15, a Haná adulta, como é que você vê o seu futuro da Viviane Então, e o futuro da Haná? olha, é muito difícil, Natália. Eu estou vivendo o dia. Eu quero que o dia de hoje ela consiga um ganho que eu não conseguiu ontem. Eu quero que o futuro seja assim, o futuro onde a gente esteja bem, ela com autonomia de tirar uma roupa, de se vestir, de comer, de pegar um copo e beber, de abrir uma geladeira. Esse tipo de autonomia De que a fazer gente, as suas escolhas. as suas escolhas e o básico. Eu quero que ela consiga descer da cama dela sozinha. Que ela consiga calçar o sapato dela sozinha, vestir uma roupa. É nesse sentido. E é nesse sentido que eu quero dar esse suporte e eu dou essa autonomia. Esses dias ela queria iogurte. Eu falei, vai na geladeira buscar. Ela abriu a geladeira. Que massa. Então, a gente também, como mãe, a gente, quando tem uma criança com deficiência, a gente, sem querer, a gente super protege. E isso é ruim. E acaba impedindo a O evolução. desenvolvimento ou aquela evolução que poderia chegar nesse momento, vai chegar só lá na e não frente. é só uma mãe atípica, Qualquer mãe. não. A mãe, a de uma mãe forma tem, geral, acaba, na pai. intenção de proteger a asfixia, não prepara para um Isso. mundo em que nós não vamos estar o tempo inteiro ali. E a gente Isso. sabe quando entra, que tem a data de nascimento, mas a gente não sabe quando volta. Né? É isso mesmo. E aí a gente precisa... É essa aquela velha frase, tem que preparar o filho para o mundo, mas ninguém explica. Ninguém
né? explica. O que é esse preparar, né? É ensinar a palavra certa que você deu, a autonomia, para que haja a maior independência possível, para que numa eventual ausência, né? É isso aí. A criança tenha, o adolescente tenha a capacidade de saber minimamente se gerir. É isso, assim, é o que eu penso. É viver com ela todos esses momentos. Por exemplo, eu sou atriz, vivi minha vida no teatro. A Haná foi uma vez ao teatro. Então, é nesse sentido da gente viver coisas que toda criança vive, e que às vezes a nossa rotina é tão atribulada, é tão cheia de coisa, o cansaço é tão grande que a gente não vai a um cinema, que a gente não vai à praia, não faz coisas que é simples, sabe? Então, é nesse sentido. Eu quero que no futuro a gente curta o dia a dia e que esse futuro seja hoje, para que ele sempre aconteça. Ah, muito legal, Vivi. E para a gente encerrar, bom, primeiro queria agradecer muito, eu porque que agradeço. não só o prazer de falar com você, mas é uma aula, né? Sim. Agora sim, é uma aula falar com você. E para quem está assistindo a gente, que esteja, como você disse, nesse momento tem alguém passando pelo que eu passei há 4 anos. O que você fala? O que você falaria para essa mãe? Olha, a mensagem: olhe para o seu filho como uma pessoa única. É o seu filho e o desenvolvimento é dele. O desenvolvimento não é dos médicos, não é de outra criança que você conheceu, que tem o mesmo diagnóstico. Cada criança vai se desenvolver no seu tempo, dentro dos seus estímulos. Então, não acredite na sentença, vá atrás, estude muito, porque a gente precisa conhecer os nossos filhos. Não acredite em qualquer pessoa que chegue falando. Aprenda, estimule o seu filho em casa e acredite nele. Nunca duvide dele, é isso que eu falo, porque eu nunca duvido da Haná. Porque ela tem muita força de vontade, porque no frigir das contas, é ela que está na linha de frente. Eu levo para terapia, mas quem faz é ela. Isso. Então, quem está dando resultado é ela. Então, a gente tem que acreditar muito nisso. A gente não pode permitir que o erro impeça a gente de agir, né? O erro de outras pessoas, a frustração, medo, a idealização, a culpa. É aceitar o quanto antes. Eu acho que o quanto antes aceitar e lutar para mudar no sentido de autonomia. Não é mudar porque não aceito, então estou corrigindo. Porque durante muito tempo a gente fica com essa sensação que a gente tem que corrigir os nossos filhos. E o medo também de que vão pensar se ele não fizer aquilo que esperam, né? E aí a gente vai acabar... Aí que nunca aquela parte de cercear. É individual, cada um é único, né? Nem os próprios dedos das mãos têm a mesma digital. É isso aí. É acreditar. Chore se tiver que chorar, eu choro também. Mas vá à luta. Depois não se acomode, depois levanta e vai à segue. luta. E quem quiser te achar, porque imagina que quem que vai assistir isso e não vai querer te achar na rede social. Quem quiser te achar, Vivi. A rede social é o meu nome e sobrenome. Viviane, com I no final. Olha só. Raies, Rayes. Estou no Instagram. Sejam bem-vindos. Vivi, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer imenso, obrigada, uma aula. E desejo muita alegria e felicidade para você e para a Haná. Obrigada. Minha querida, foi muito prazer mesmo. Eu que agradeço.